nós entendemos que todo cidadão brasileiro tem direito, conforme reza a lei e a nossa Constituição, a ser representado por advogados, por defensores que tenham também as suas prerrogativas devidamente respeitadas. Como não está sendo o caso, e estamos convencidos disso, pelo plantel de motivos que foram trazidos a nós, preferimos, inclusive, neste momento, não falar apenas pelos advogados que nos procuraram, mas dar-lhes a eles a voz nesse momento, em primeiro lugar, antes de passar para os líderes da oposição na Câmara e no Senado para fazer também as suas manifestações. Então, inicialmente, passo aqui a palavra ao doutor Bruno Giordano, que vai fazer sua manifestação, depois a doutora Carolina, e passamos às manifestações das lideranças da oposição. Doutor Bruno. Obrigado. Primeiramente, agradecer esse momento tão sublime e tão importante para a defesa de todas aquelas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. Um momento tão sublime para esses advogados que estão bravamente lutando aqui para que lhes seja preservada a voz. Advogar nada mais é do que emprestar a voz àquele que não a tem. Nesse momento, nós, como advogados constituídos, os autos desses inquéritos que têm sido inaugurados diante do Supremo Tribunal Federal, nós temos sido calados. Nesse momento, até mesmo a sustentação oral, que é um momento peculiar, um momento sublime para a defesa, de uma ação penal originária, onde não há direito ao duplo grau de jurisdição, seria garantido a todos esses presos, vez que não são pessoas que detêm fora de prerrogativa. Nesse momento, até mesmo a sustentação oral foi suprimida do processo. Nós estamos aqui em defesa da defesa, do direito de defesa, do direito do contraditório, e nesse processo nós temos visto que a nossa voz foi calada, nós fomos silenciados. As nossas petições, elas ecoam em um silêncio em que o julgador simplesmente, muitas vezes, as ignora. E isso é muito prejudicial a todos aqueles que estão diante desse processo. Por mais terrível, por mais complicado que seja um processo judicial, qualquer que seja o crime, todo cidadão tem direito de ser defendido e de ser ouvido. E nesse momento essas pessoas foram silenciadas por meio da mordaça que impuseram as defesas. Nós então trouxemos uma petição com um grito de socorro dos advogados, das famílias e também daquelas pessoas que estão presas, tendo direitos, prerrogativas violadas. Tem pessoas lá com câncer, tinham pessoas lá que usavam fraldas, tinham idosos, tinham mães com crianças menores de 12 anos e que continuam presas. A individualização da conduta, que também é necessária, até mesmo para a decretação de uma prisão, ela também não tem sido feita. Nós temos ali casos de denúncias genéricas, denúncias que simplesmente replicam uma imputação de fato a uma pessoa ou a outra. Isso é muito grave, isso é muito peculiar em um processo em que tem como base a democracia. O devido processo legal precisa ser preservado. Essa casa, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, que tem a competência de legislar, ela também, eu acredito que gostaria de ver as suas leis que são feitas aqui serem preservadas. E é por isso que o Código de Processo Penal determina que pessoas cuja imputação não alcança um crime que é apenado com pena superior a 4 anos, ela não poderia ser presa preventivamente da forma que tem sido feito. E tem pessoas ali que a imputação não alcança e que continuam presas à revelia da lei. E é diante desse cenário que nós nos encontramos. Esse momento de sustentação oral que nós trouxemos, todas essas violações, elas simplesmente foram violadas. Nós temos o caso de sustentações orais que foram feitas às 23h57. À meia-noite foi produzido um voto de 24 laudas. Eu pergunto, essa sustentação foi ouvida? Mais de 5 presos que fizeram ali suas sustentações. É justo, qualquer que seja o crime, que você seja julgado sem ser ouvido? O Supremo Tribunal Federal precisa refletir sobre essa situação, e é por isso que nós trouxemos esse caso
para cá, para que pudessem nos recuperar, nos devolver a voz, para que possamos emprestar ao nosso jurisdicionado aquela pessoa que é digna e que merece um tratamento digno diante da lei. Obrigado. Passo agora a palavra à doutora Carolina Sierra. Boa tarde. Estou aqui como advogada de assistidos nesse ato do dia 8 e uma das primeiras coisas que precisamos dizer é que essas pessoas que se encontram presas e as que já saíram, elas são pessoas comuns, como eu, como os nossos amigos advogados. Elas não possuem foro privilegiado, nem foro de prerrogativa, então elas deveriam estar sendo julgadas conforme a Constituição Federal versa em seu artigo 109 pela Justiça Federal. E no momento após a prisão, os juízes federais declinaram a competência, informando um inquérito que já corre desde o ano passado. Isso daí é usurpar a competência legítima da Justiça Federal e tirar dessas pessoas que estão presas lá ou que já foram soltas o direito ao duplo grau de jurisdição, que é previsto não só na nossa Constituição Federal, como também no Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto dos direitos humanos. O que a gente tem pedido e tem clamado, e batemos em várias portas aqui, porque batemos também no STF e não fomos atendidos, não é por privilégios. Ninguém aqui está pedindo privilégio. A gente está pedindo só que eles sejam julgados conforme a legislação que o Brasil tem e segue. A partir do momento que a gente abre esse precedente, é um precedente gravíssimo para que na nossa democracia as pessoas possam criar estado de exceção, que uma das características do não estado de exceção é o juiz natural julgar a causa. E o juiz natural dessas causas, do dia 8 e do dia 9, seriam os juízes federais. Então, tirar dessas pessoas o direito, não só desse julgamento pelo juiz natural, como também da oitiva das suas argumentações de defesa, é ferir de morte a Constituição Federal. E o STF, todos que entraram lá como ministros, eles juraram guardar a Constituição. Como aqui nessa casa se é legislado e também se é atento a todos os trâmites legais que ocorrem no Brasil. Então, nada mais justo que a gente tenha um julgamento com base nas leis. Não temos como criar leis posterior aos acontecimentos. Isso não existe. A nossa Constituição proíbe. As convenções internacionais de direitos humanos também proíbem. Então, não estamos pedindo privilégios para ninguém. A gente só quer um julgamento justo, com direito de defesa, que a defesa seja ouvida e que a gente também tenha os nossos argumentos utilizados, não tendo decisões genéricas, sem ter base nenhuma da fundamentação que a gente colocou. Temos casos que temos mais de 10 recursos de pessoas que são doentes, de pessoas que têm direito a benefícios e que estão lá esquecidas, porque não adianta peticionar nesse processo que a gente não vai ser ouvido. Então, estar aqui é ter essa voz que não estamos tendo dentro do processo. E eu agradeço a todos os deputados e senadores que estão nos apoiando. Obrigada. Pedindo a oposição à Câmara dos Deputados, deputado Carlos Jordi. Boa tarde a todos. Eu quero me solidarizar com todos os advogados que estão aqui, todas as famílias de presos do 8 de janeiro, até mesmo aqueles que provocaram o vandalismo. Porque aqueles deveriam ser julgados de acordo com a lei, e não ao arrepio da Constituição. Eu defendo que a lei ela seja com rigor para aqueles que provocaram o vandalismo, mas que haja a individualização das condutas, o devido processo legal, e não da forma que está sendo feito, uma forma em que colocaram todos comungados, assinando uma nota de culpa genérica, como se todos tivessem responsabilidade por aqueles atos. E mais do que isso, todos aqueles que foram presos não estão tendo o direito à sua defesa.
Esses advogados que estão aqui estão clamando pelo direito constitucional, uma prerrogativa dos advogados de poderem defender os seus clientes. Está previsto na Constituição, inclusive a sustentação oral, que tem sido também cerceada deles. Não bastasse todos os avanços, as escaladas de arbitrariedade que têm sido feitas pelos membros do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição e que tem feito diversas medidas arbitrárias, como um inquérito inconstitucional, em que não há previsão constitucional nem legal para que ele possa instaurar, ferindo também o princípio do juiz natural, porque o juiz que é a vítima é também o juiz e é o promotor. Isso é uma demonstração clara de que já estamos vivendo um regime de exceção. A advogada Carolina disse aqui que as características que estão tomando caminham para um estado de exceção, mas não, nós já vivemos uma ditadura do judiciário. Lamentavelmente, muitos da imprensa e até juristas aplaudem todo esse ataque à nossa Constituição, sem perceber que o caminho que nós estamos indo é um caminho sem volta, é um caminho que hoje são esses que são de um lado que é opositor ao governo, mas em breve serão eles. Não podemos mais aceitar tantas violações, não só de prerrogativas de advogados, mas também as violações que estão sendo feitas à nossa Constituição reiteradamente. Até quando nós vamos permitir que isso aconteça? Estamos caminhando a passos largos para uma Venezuela. E aqui não estamos fazendo nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Estamos pedindo somente que eles possam exercer o papel constitucional deles, que é, de fato, julgar as leis e não julgar pessoas que sequer têm foro de prerrogativa de função. A Constituição estabelece que eles podem julgar aqueles que têm foro de prerrogativa de função, deputados, senadores, mas pessoas comuns deveriam ser julgadas pela justiça comum e assim ter garantido o duplo grau de jurisdição, poderem recorrer a essas medidas, mas elas sequer podem ter acesso aos autos e ter a sua defesa garantida pelos seus advogados. Eu, nessas horas, sinceramente, tenho vergonha de ser brasileiro, porque eu ouço muitas pessoas vindo falar comigo, indo ao meu gabinete, deputado, o que nós podemos fazer? Onde nós vamos parar? Nós vamos parar simplesmente no momento em que a imprensa tradicional, ela perceber que essa escalada de arbitrariedade, essa ditadura chegou até elas, porque a diferença entre uma ditadura como na Nicarágua, Venezuela, é que elas foram tomadas à força. E aqui ela tem um verniz de legitimidade, porque sob o pretexto de defender a democracia, estão atacando a nossa democracia e rasgando a nossa Constituição. Obrigado. Passar a palavra para o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Quero só informar a todos que será disponibilizada a toda a imprensa a petição assinada por mais de 60 advogados em que estão contidas todas as prerrogativas que foram respeitadas até o momento. E, além disso, quero lembrar que a OAB já foi por diversas vezes interpelada, inclusive esse mesmo grupo de advogados esteve diante da sede da OAB aqui do Distrito Federal, mas lamentavelmente não foi recebido. Fez a sua manifestação diante do prédio e esperamos aqui que numa próxima vez sejam pelo menos recebidos por um cafezinho para conversar sobre esse assunto, porque a OAB, salvo algumas exceções regionais, inclusive do meu estado do Rio Grande do Sul, tem se mantido silente sobre essas prerrogativas desrespeitadas, e nós aqui estamos pedindo à Ordem dos Advogados do Brasil que dê atenção a esse pleito dos advogados, que é tão legítimo como o pleito de qualquer outro advogado do nosso país. Passa a palavra ao senador Rogério Marinho, em seguida serão abertas as perguntas e depois as falas dos deputados e senadores que estiverem presentes aqui. Senador Rogério Marinho, líder da oposição do Senado. Boa tarde a todos. Eu acho que tudo já foi dito para ver se esse ato aqui é quase um clamor de uma solidariedade aqueles que ainda se encontram presos, aqueles que já foram processados e soltos,
mas que tiveram seus direitos relativizados em função de um ato que estabeleceu no nosso país desde março de 2019 um regime de exceção de direitos individuais. Nós passamos por um problema, por um processo onde houve uma mudança política no país. E aqueles que engendraram e que estabeleceram esse inquérito fake news das milícias, o fizeram e alardearam isso publicamente, com receio de arroubos autoritários do poder público. Essa parte não foi virada. Os inquéritos não foram concluídos. O fato é que a Constituição está sendo relativizada. Quando nós aqui estamos em público, colocando nossa solidariedade aos advogados, signatários desse documento, e aqueles a quem eles representam, não significa endosso a eventuais ilícitos, significa respeito à Constituição, significa amor ao país e à liberdade, significa que todos nós juntos pretendemos que haja no nosso país, de fato, a democracia. Democracia que une, que protege, que ampara a todos os brasileiros sem exceção. Talvez o fato mais forte que passa desapercebido é de que, ao serem julgados pela última instância do nosso judiciário, numa eventualidade de um erro jurídico, que os humanos, não há quem recorrer. Há uma supressão da existência. E o foro, que tantas vezes foi atacado pela população de uma maneira geral, pela opinião pública e publicada pela grande imprensa, e teoricamente resguardava as autoridades, passou a ser, na verdade, uma arma utilizada contra pessoas que não têm mandato, que não exercem cargos públicos e que, na sua grande maioria, são pessoas comuns. O que nós propugnamos, o que nós defendemos, o que nós desejamos, o que nós queremos, e por isso que a nossa voz é ampliada no dia de hoje, ao lado de tantos deputados, senadores e advogados que representam aqueles que ainda se encontram presos e aqueles que já foram libertados e aguardam o seu respectivo julgamento, e que nós possamos voltar à tão sonhada normalidade democrática. Porque falar de pacificação, de virada de página, de convivência democrática, de alternância de poder, de respeitar quem pensa diferente é muito fácil. Difícil é conviver num estado de exceção, em que aparentemente há uma intolerância para quem pensa diferente, para quem acredita em valores que são caros à sociedade, mas aparentemente contradizem aqueles que se apossaram do poder nesse momento. Então, o que nós defendemos aqui, de uma forma tranquila, de uma forma serena, é que a Constituição volte a ser o escudo, o manto protetor da sociedade democrática. Essa é a nossa mensagem. Obrigado.